Boa tarde a todos, colegas petroleiros. Hoje é 20 de novembro e, conforme prometido, vamos conversar sobre o novo formato do PP3, o Plano Petros 3. Primeiro vamos ver as diretrizes do plano e, na sequência, vamos ver as perguntas e respostas que a própria Petros elaborou e colocou na página oficial da Petros. Então, nesse primeiro capítulo, tendo em vista que é um áudio, é uma apresentação bastante grande, vamos ver apenas as diretrizes, tá bom? Não se esqueça de você fazer do melhor jeito para que você tenha o melhor entendimento. Pare o vídeo, dá uma pausa e depois você continua, porque a apresentação é você que comanda. Eu apenas vou fazer a gravação, mas o melhor jeito de ver é você quem vai dizer, tá bom? Então vamos lá, vamos ver as novas ou as diretrizes do novo plano Petros 3. Conforme dissemos, a partir de agora veremos as diretrizes do novo plano Petros 3. Trago aqui exatamente o que foi publicado pela Petros no dia 12 de 11 de 2020, na página oficial, que ela nos informa o que vem a ser o novo Plano Petros 3, uma alternativa de previdência complementar na modalidade de contribuição definida, será ofertado para migração voluntária e opcional exclusivamente aos participantes do Plano Petros 1 repactuados e Plano Petros 1 não repactuados da Petrobras. O Conselho Deliberativo da Petros aprovou o novo plano em 2 de setembro de 2020. No dia 1º de outubro de 2020, o Conselho de Administração da Petrobras também aprovou o novo Plano Petros 3. O plano ainda depende da aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais, SESC, e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Após a aprovação do PP3 por todas as autoridades competentes, é que esse plano será oferecido a possibilidade de migração daqueles que fazem parte do Plano Petros 1 repactuados e não repactuados. O período de opção deve durar cerca de 30 dias e será amplamente divulgado pela Petros. O detalhamento do processo de migração será feito assim que a criação do plano for aprovado pela Previc. Para acessar a proposta do regulamento, você pode clicar no site lá da Petros, na área de participantes, e você terá a oportunidade de ver todo o detalhamento. Mas nós faremos também uma apresentação na sequência dessa, dando a você conhecimento de todo o processo do novo Plano Petros 3. A Petros ressalta que o PP3 só será efetivamente criado após a análise da viabilidade técnica e administrativa do plano, que só poderá ser concluída depois do encerramento do período da opção e da definição da massa dos participantes que irá optar pelo novo plano. O que significa isso? Mesmo que haja aprovação de todas as entidades competentes, começando pela aprovação dentro do Conselho de Administração, ou melhor, do Conselho Administrativo da Petros e do Conselho de Administração da Petrobras, Previc e SESC, somente após se ter a informação concreta de quantas pessoas querem optar e estudar como será o impacto no Plano Petros 1, repactuados e não repactuados, é que a Petros poderá dizer sim, iremos implementar o novo Plano Petros 3. Entendido? Então, mesmo com todas as aprovações, o que será a linha final
que dirá se realmente vai haver ou não o Plano Petros 3, será a quantidade de pessoas que tiver manifestado concretamente a intenção de migrar para o novo plano. Ok? Vamos então à próxima etapa. Caso o PP3 não possa ser criado, os participantes que tiverem optado pela migração seguirão no plano de origem. Ou seja, você optou, mas o plano não será implantado por alguma razão, você vai continuar no seu plano original. Também é importante ressaltar que uma das condições para migrar para o PP3 será renunciar a disputas judiciais em relação ao PPSP repactuados ou ao PPSP não repactuados. Então, bem entendido, para que você entre no novo plano Petros 3, você terá que renunciar a disputas judiciais com a Petros ou com a Petrobras, conforme o caso. No plano CD, não há mutualismo nem risco de haver déficit, pois o benefício é sempre ajustado de acordo com o saldo de conta individual. Muita atenção nessa questão, porque, na verdade, não tem como ter déficit, pois todo e qualquer valor será deduzido da sua conta. Então, portanto, essa possibilidade não existe no plano CD, contribuição definida. Quem migrar terá os valores de sua responsabilidade referente ao equacionamento do PPSPR ou do PPSP não R e os déficits ainda não equacionados, deduzidos ou descontados de uma única vez da reserva de migração individual, encerrando a cobrança de contribuições extraordinárias mensais. Muito atenção! Isto significa dizer o seguinte, que, estando você no plano Petros 1, repactuado ou não repactuado, e a sua dívida calculada pela Petros for de R$500 mil, por exemplo, ela será deduzida de uma única vez integralmente pela Petros. Assim também, a própria Petrobras, igualzinho à sua contribuição integral do seu débito, ou melhor, o seu desconto completo da sua dívida para com a Petros, a Petrobras terá que fazer o mesmo aporte, a mesma contribuição única daquilo que é devido tanto por ela quanto por você. À exceção dos ajustes normais anuais de custeio administrativo, no PP3 não haverá possibilidade de surgimento de novas contribuições extraordinárias no futuro. Por quê? Porque a única fonte de renda e de custeio do seu novo plano será exclusivamente aquele valor que você migrar para o novo plano. Não haverá nenhum outro valor a não ser aquele que você migrar. No momento da migração, o participante assistido poderá sacar até 15% do saldo acumulativo na sua conta individual. Já o participante da ativa poderá fazer o mesmo quando requerer o benefício no PP3 e, em caso de falecimento do participante no PP3, o montante acumulado poderá gerar renda para a pensionista ou ser tratado como herança. Principais características de um plano CD, contribuição definida. Contribuição definida é uma modalidade mais moderna de previdência sem mutualismo e que permite que o participante tenha mais opções de escolha sobre a forma de recebimento do seu benefício de aposentadoria. Num plano CD, contribuição definida, o valor inicial do benefício de aposentadoria é conhecido no momento da concessão, de acordo com o saldo acumulado na conta individual. Premissas atuariais aplicáveis e com uma das formas de recebimento de renda oferecido pelo plano, conforme a escolha do participante, que no PP3 são prazo indeterminado, para você receber o que for acumulado em prazo indeterminado, ou prazo determinado, entre 15 e 45 anos,
sendo que nesse caso é múltiplo de 5. Começa com 10, 15, 20, 25, 30, 35 até os 45. E um percentual fixo do saldo da sua conta, que começa em 0,2% ao mês ou 0,65% ao mês. Claro, óbvio que quanto maior o percentual, menor será o seu saldo no final de cada ano e menor a quantidade de meses a você continuar recebendo o remanescente da sua única conta. O benefício será revisado anualmente, sendo ajustado conforme o saldo em conta remanescente. Além disso, todo ano o participante poderá alterar a forma de recebimento da sua renda. Ou seja, você pode começar com 0,2 e no ano seguinte mudar para 0,4, ou mudar para 0,5, ou você começar com 0,5, se dar conta e no ano se dar conta que não foi uma boa opção e no ano seguinte você reduzir esse percentual. O percentual de contribuição para o plano, feita exclusivamente na fase do ativo, quando ainda você não está aposentado, é estipulado no regulamento. No PP3, a contribuição que aqueles colegas que ainda estiverem na ativa poderão fazer será de 2 a 8% da sua remuneração, ou seja, em múltiplo de 0,5 ponto percentual, com acompanhamento de igual percentual pela patrocinadora. Não há teto para o valor de salário de contribuição mensal, como ocorre no plano Petros 1. Da mesma forma, não há teto de recebimento de renda. O valor do benefício dependerá apenas do saldo acumulado na sua conta individual. Ficou claro isso? Digamos que você ganhe 20 mil reais e você pode contribuir com de 2 a 8,5%, tá? E o mesmo percentual será de contribuição da Petrobras. Quando você se aposentar, o valor que você acumulou passa a ser gerenciado, passa a ser revertido para você, da mesma forma como lemos anteriormente. Com o objetivo de elevar o saldo da conta e o valor do benefício a ser recebido no futuro, o participante da ativa poderá fazer contribuições adicionais sem a contrapartida do patrocinador, a qualquer tempo. Também poderá aportar recursos de outros planos de providência para o PP3. É bem simples. A possibilidade de contribuição paritária entre o participante e a Petrobras vai de 2 a 8,5% do salário que cada um recebe enquanto estiver na ativa. Mas, se você quiser contribuir com mais, não, 8,5% é pouco, quero mais 1,5%, mais 2,5%, mais 5%. Você poderá contribuir, mas só você. Ao final, provavelmente será feita uma conta de chegada para saber qual é o valor final do seu benefício, ou seja, uma soma de todos os valores aportados. Vamos continuar. O que mudou no PP3 2020? Por que 2020? Porque sabemos que em 2019 foi ofertado e a oferta que foi feita então, ao final de 2018, né, início de 2019, foi rejeitada pela Previc. Então temos aqui duas colunas, com a proposta original de 2018 e a proposta de hoje, 2020. Uma contribuição definida com risco mutualista. Contribuição definida CD puro. Ou seja, na primeira ainda havia um certo mutualismo. Mutualismo é quando o prejuízo é repartido por aqueles que participam. Agora não há mais absolutamente nada. É contribuição definida CD puro. O risco é exclusivamente seu. Na proposta original de 2018, benefícios de risco custeados por fundo coletivo. Na proposta atual, benefício de risco individualizado, custeado pelo saldo da conta pessoal. Ou seja,
Lucros ou prejuízos, seja lá o que acontecer, serão de sua exclusiva responsabilidade no novo plano Petros 3. Na proposta original de 2018, a contribuição patronal de até 8,5%, com uma parte destinada ao Fundo Coletivo de Risco. Na proposta atual, a contribuição patronal vai até 8,5%, mas 100% do valor é destinado à sua conta pessoal. Ou seja, no anterior havia um fundo bancado pelo percentual da própria Petrobras. Na atual não há fundo nenhum bancado por ninguém e todos os valores vão direto para uma única conta, a sua conta pessoal. Na proposta original, havia um saque único de 15% a qualquer tempo para os assistidos, ou no momento da aposentadoria para aqueles que estavam na ativa. Na proposta atual, o saque único de até 15% é no ato da migração para aqueles que já estão aposentados, assistidos. E um saque único também no momento da aposentadoria para aqueles que estão na ativa. Na proposta original de 2018, havia portabilidade sem carência, ou seja, você poderia pegar a sua grana e migrar para um outro fundo qualquer, sem a necessidade de observar qualquer prazo, não havia carência. Na proposta atual, a portabilidade só é permitida após 36 meses de permanência no Plano Petros 3. Na proposta original de 2018, você poderia fazer um resgate após 6 meses de carência. Na proposta atual, o resgate da conta pessoal pode ser de imediato, da conta patronal e de excedente da reserva de poupança após 36 meses de carência. Tá? Então, vamos lá. Essa não ficou muito claro. A proposta original de 2018 havia resgate após 6 meses de carência. Na proposta atual, resgate da conta pessoal é de imediato. Da conta patronal e dos excedentes da reserva de poupança após 36 meses de carência. A proposta inicial do PP3 foi apresentada no final de 2018, após alterações aplicadas em maioria a pedido da Previc, a Petros chegou ao formato do atual plano. Então, vamos conhecer a partir de agora as principais mudanças decorrentes das recomendações da Previc para aquele plano que a Previc disse que não era possível aplicar. Então, muita atenção agora. Temos à esquerda a cor verde e à direita a cor amarela. É importante ter atenção nessas cores, porque vai haver uma próxima transparência também com essas duas colorações, e é importante ter em mente o seguinte: a primeira coluna é o plano CD, onde não há qualquer tipo de mutualismo, e na coluna em amarelo é o plano BD, onde existe o mutualismo para todos os tipos de benefício. Então, veja que a coluna verde é o plano Petros de contribuição definida e na coluna amarelo é o plano Petros 1 de benefício definido. Nessa coluna, existe a necessidade de você ter muita atenção. Eu não vou ler cada um dos itens, a não ser alguns muito específicos, porque
senão iria ficar grande demais no contexto global, e também porque será muito mais fácil que você faça isso lendo você mesmo e olhando quais são as principais diferenças, ok? Tenha sempre em mente no próximo slide que o que está em verde é o PP3 e o que está em amarelo é o plano Petrus 1, ok? O plano Petrus 3 é de contribuição definida e o plano Petrus 1 é de benefício definido. O plano Petrus 3 não é mutualista, enquanto o plano Petrus 1 é mutualista. No plano Petrus 3, o benefício é pago enquanto houver saldo na sua conta individual. No plano Petrus atual, plano Petrus 1, o benefício é vitalício. Essa talvez seja a maior e grande diferença entre os dois planos, além dos riscos que cada um tem que bancar sozinho, sem colegas e sem Petrobras, no plano Petrus 3, enquanto no plano Petrus 1, esses riscos são bancados de forma coletiva e a metade deles é patrocinado pela Petrus, ou melhor, pela Petrobras, conforme consta do nossos contratos. Ok? Então, eu vou dar uma pausa para que você possa olhar com tranquilidade tudo e depois passar para o próximo slide. Neste caso, a gente vai ver agora quanto vou pagar e quanto vou receber no plano Petrus 3. Uma das características de um plano de contribuição definida é oferecer ao participante mais opções de recebimento do benefício. Já a contribuição é feita apenas na fase de ativo. Nesta página, saiba mais sobre as regras de contribuição de recebimento do benefício previsto para o plano Petrus 3. Vamos olhar agora como é feita a contribuição mensal. No plano Petrus 3, apenas o participante ativo fará contribuições mensais, ok? E a Petrobras fará a contribuição dela. Aposentados e pensionistas e participantes com BPO ou BPD não farão contribuições ordinárias mensais ao PP3 e contribuirão para o custeio do plano unicamente por meio de uma taxa de administração que é abatida dos recursos garantidores do benefício de cada participante. De acordo com a proposta do Plano Petrus 3, os participantes da ativa contribuirão mensalmente com um percentual de sua escolha, que vai de 2% a 8%, dividido em múltiplos de 0,5 pontos percentuais de todo o valor global da sua remuneração. O patrocinador, no caso da Petrobras, acompanhará a chamada contribuição normal, depositando todo mês o montante em nome do empregado, não havendo teto para o valor da contribuição da empresa, desde que o percentual não seja superior a 8,5% ao mês incidente sobre o valor do salário. A regra de composição da remuneração para fins de salário de contribuição mensal para o PP3 é igual à do PPSPR e à do PPSP não R. Soma das parcelas de remuneração mensal recebida pelo participante do patrocinador, sobre os quais incidem contribuições da Previdência Social ou incidiriam caso não houvesse teto contributivo naquele regime, excluídas as parcelas indenizatórias, os abonos e as bonificações de qualquer natureza, assim como a participação nos lucros ou de resultados.
Para elevar sua conta individual, o participante poderá também fazer contribuições facultativas, mas sem a contrapartida do patrocinador. O montante adicional ajudará a aumentar o saldo individual da conta de cada participante e, consequentemente, o benefício futuro. O participante da ativa também poderá requerer a portabilidade de valores acumulados em outros planos de previdência, inclusive previdência aberta, para o PP3. Reserva de migração, ou seja, o valor que você vai levar do Plano Petros 1 para o Plano Petros 3. A reserva de migração do participante representa o montante de recursos que teria inicialmente em seu nome e correspondente ao valor que será alocado na sua conta individual no Plano Petros 3. O benefício será calculado com base no montante acumulado nesta conta no momento da aposentadoria. O cálculo da reserva de migração do participante considera o desconto equivalente às suas contribuições normais futuras e um montante correspondente ao equacionamento do déficit em curso que esteja sob a responsabilidade do participante. Também será descontado ou acrescida a parcela do resultado do plano, déficit ou superávit, de sua responsabilidade existente no momento da migração. Ou seja, a gente já viu isso antes. Quando você for migrar, tudo que você deve ao Plano Petros 3, ao Plano Petros 1, aliás, que a Petrobras entende que você é devedor, será deduzido e de uma única vez da sua parcela ou reserva de migração. Em relação aos participantes ativos e assistidos que optarem pela migração, o patrocinador pagará integralmente o montante que estava destinado a ele no plano de equacionamento, assim como a parte que lhe cabe, aliás, em relação a um eventual déficit ainda não equacionado até o momento da migração. O patrocinador também arcará com valor equivalente às contribuições patronais normais futuras de cada assistido que migrar, como se tivesse permanecido no PPSP-R ou não R, assim como arcará com as contribuições patronais normais previstas para os atuais participantes da ativa quando estiverem em fase de assistido. Esses valores, que seriam pagos no futuro pela patrocinador, serão antecipados pela Petrobras, elevando o saldo da sua conta individual. Está bem entendido isso? Ou seja, a Petrobras vai adiantar o que seria de contribuição futura da própria Petrobras para que você possa levar para o seu saldo ou reserva de migração, porque depois que você migrar, ela não fará nenhum outro aporte. Para autopatrocinados, aposentados ou pensionistas que foram autopatrocinados na fase ativa, a reserva de migração não considerará o aporte da patrocinadora referente a futuras contribuições ordinárias e extraordinárias que seriam feitas no plano de origem. Essa questão está sendo analisada pela Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Previc. Qualquer alteração neste entendimento será comunicado e, se for o caso, a reserva de migração poderá ser revisada. E, pelo que estamos vendo aqui, se houver essa revisão, será para menos. Como irá funcionar o saque de até 15% da sua reserva? O aposentado ou pensionista que optar por migrar para o PP3 poderá fazer um saque único de até 15% da sua reserva individual no momento da migração, tendo como base o saldo disponível no momento que ele solicitar esse saque. Cabe ressaltar que, para os pensionistas, a opção pelo saque único de até 15%
deve ser realizada de comum acordo entre todos os dependentes que compartilham o benefício. O ativo que migrar, o trabalhador da ativa que migrar, também terá acesso a até 15% da sua reserva individual no momento da concessão da aposentadoria no PP3, ou seja, quando se tornar assistido do novo plano CD. Ou, mais ainda, se você ainda está na ativa e você não vai se aposentar, você só irá poder retirar os 15% ou até os 15% quando você se aposentar, e não no momento que você fizer a migração. Assim como os demais ativos, participantes em BPO e BPD poderão exercer o direito de sacar até 15% da reserva de migração no momento da aposentadoria. Igual tese, igual tratamento é para você que tem um BPO ou BPD, só na hora ou no momento da migração, no momento da sua aposentadoria. Haverá apenas uma oportunidade para o participante fazer o saque, ainda que se decida por um percentual menor que 15%. Para assistidos, este momento será no ato da imigração. Para os que ainda estão na ativa, será quando o benefício for requerido no novo plano. O saque não estará disponível para quem se tornar pensionista no PP3, mesmo que o participante da ativa ou aposentado ligado a este pensionista não tenha exercido o direito ao saque antes de falecer. Tempo de pagamento do benefício. Prestem muita atenção, leiam e releiam com todo o cuidado, porque é de extrema importância esse tema. No plano CD, como o PP3, o pagamento do benefício está vinculado à existência de recursos na conta individual do participante, já que não há qualquer mutualismo em relação aos benefícios a serem recebidos. A proposta do PP3 prevê que, no momento da aposentadoria, o participante opte por uma das seguintes modalidades de recebimento da sua renda futura. Por prazo indeterminado, o benefício mensal é calculado com base no saldo da conta e nas características biométricas do participante e de seus beneficiários, como sexo, idade e na taxa de juros anualmente estabelecida como premissa do plano. Neste caso, irá ser utilizada também, como sabemos, a tábua de mortalidade, que irá embasar todos esses cálculos. Por prazo determinado, o benefício mensal é calculado com base no saldo de sua conta e na taxa de juros anualmente estabelecido como premissa do plano, de modo a cobrir o período de recebimento escolhido pelo participante, que poderá ser de 15, 20, 25, 30, 35, 40 ou 45 anos. Renda mensal baseada num percentual do saldo de conta. O benefício mensal é calculado com base no percentual escolhido pelo participante, que vai de 0,2 até 0,65 do saldo em conta. Os cálculos que determinarão o valor do benefício mensal serão feitos a partir do montante de recurso disponível na conta individual do participante, primeiramente no momento da concessão de benefício e, posteriormente, uma vez por ano, através do recálculo do benefício com base no saldo da conta remanescente. Além disso, anualmente será possível rever e alterar a modalidade do recebimento de renda. Por que isso? Porque com a sua retirada e com o pagamento da gestão do fundo pela Petros, o seu saldo irá ficar cada ano menor, exceto se houver um rendimento muito maior daquilo que você retirou na aplicação dos seus recursos. Ok?
é muito bom estar atento para este item, porque é assim que vai funcionar. Para os benefícios, ou melhor, para os pensionistas, é disponibilizada apenas a modalidade de benefício mensal por prazo indeterminado. Aqui vem um tremendo de um quebra-cabeça ou uma tremenda dor de cabeça, que é algo que teremos que fazer caso se opte por migrar, que é a opção de tributação. O participante que optar pelo PP3 precisará escolher um regime de tributação de imposto de renda. Ele poderá ser progressivo ou regressivo. No Plano Petros 1, repactuado e não repactuado, a única opção de tributação do benefício é a progressiva. A escolha de tributação será feita no momento de migração ou até o último dia útil do mês seguinte à data efetiva de migração. Caso o participante não se manifeste nesse prazo, a tributação aplicada será a progressiva, que, por legislação, é o padrão quando não é feita uma escolha. Conforme a Lei 11.053 de 2004, a opção de tributação é irretratável, ou seja, não pode ser modificada posteriormente. Portanto, muita atenção nessa escolha. Informe-se bem sobre como funciona isso, porque é de crucial importância, além, naturalmente, de ser de extrema importância você já ter optado por migrar ou não migrar. Como funciona a tributação progressiva? A tributação progressiva é realizada diretamente na fonte com base na tabela mensal de desconto do imposto de renda, que em 2020 vai da isenção à alíquota de 7,5% até 27,5%, dependendo do valor recebido. Nesta opção, os benefícios são tributados mensalmente com desconto no contra-cheque, segundo a tabela da Receita Federal. E na declaração anual do imposto de renda é feito o ajuste de alíquotas e a compensação do imposto devido. Assim, após o preenchimento de todos os itens da declaração completa ou simplificada, no programa da Receita Federal, ou melhor, o programa da Receita Federal faz o cálculo do percentual efetivo do imposto devido no final do ano, definindo se há mais imposto a pagar ou alguma restituição a receber. O cálculo do imposto de renda no ajuste anual é feito com base em todas as fontes de renda, incluindo benefícios da Petros e do INSS, aluguéis e qualquer outra fonte de renda, e nas deduções legais, como dependentes, gasto com educação e saúde, etc. Se houver algum valor retido na fonte durante o ano, este montante será abatido do imposto devido. Se o valor retido na fonte tiver sido superior ao imposto devido, haverá restituição ao contribuinte. Se for menor, haverá imposto a pagar. Ou seja, tudo como já sabemos que funciona. Em caso de resgate, que só poderá ser solicitado por participante da ativa após o desligamento do plano e do patrocinador, haverá retenção de 15% de valor na fonte, a título de antecipação de imposto de renda. E, na declaração anual, será feito o ajuste de contas na Receita Federal. Então, muita atenção, tá? É da ativa, vai fazer resgate de 15%? Legal, vai pagar na fonte, casualmente uma mesma alíquota de 15% de imposto de renda, e na declaração anual vai ter o ajuste anual, como normalmente há. O valor de resgate será somado às demais rendas do ano, e após as deduções legais, o programa vai calcular a alíquota efetiva a ser paga pelo contribuinte, podendo haver imposto a pagar ou a restituir. Já o saque único de 15% do saldo do benefício concedido, que poderá ser feito no momento da migração, aposentados e pensionistas, ou da requisição da aposentadoria, ativos,
será considerada uma antecipação do benefício. Por isso, será tributado de acordo com a tabela do Imposto de Renda da Receita Federal. Confira abaixo a tabela que é válida para o ano de 2020. Vamos ver na sequência. Então, se você é aposentado ou pensionista e vai fazer saque, a tabela a ser aplicado, a tabela progressiva mensal do Imposto de Renda, é a que já conhecemos, é essa base de cálculo até 1913,98 e acima de 4.664,68. Em 1913,98, zero de alíquota, zero de parcela a deduzir. Em 4.664,68, a alíquota é de 27,5% e uma parcela a deduzir de 869,36. Tributação ainda. Vamos voltar a esse lenga-lenga, terminando a tributação progressiva e entrando na regressiva. Na tributação progressiva, há uma faixa de isenção sobre o qual não incide imposto de renda. Em 2020, rendimentos até 1913,98 estavam livres dessa tributação. Além disso, é bom considerar, a partir de 65 anos, a faixa de isenção dobra, ou seja, vai para quase R$4.000. Né? Por isso, em 2020, para quem tem 65 anos ou mais, o valor isento é de R$ 3.807,96. No entanto, esta isenção pode ser revertida em imposto a pagar no ajuste anual do imposto de renda, uma vez que a alíquota efetiva leve em consideração todas as fontes de renda do contribuinte, assim como as deduções legais. O participante da ativa que optar pela tributação progressiva poderá abater as contribuições do PP3 na declaração anual do imposto de renda até o limite de 12% da sua renda bruta atual, como normalmente é feito, todo mundo já conhece a famigerada FAP, onde nós deduzimos o que pagamos ao Plano Petros 1. E como funciona a tributação regressiva? Na tributação regressiva, as alíquotas do imposto de renda são decrescentes de acordo com o prazo em que os recursos permanecem no plano, independentemente do valor. As alíquotas diminuem em função do prazo em que os recursos ficam aplicados, de acordo com a tabela que vamos exibir no quadro a seguir. Então, tabela regressiva e mensal do imposto de renda. Tá? Prazo de acumulação, inferior ou igual a 2 anos. E prazo de acumulação de igual ou até a 10 anos, quando é 15%, ou superior a 10 anos, que é igual a 10%. Para ser absolutamente sincero, não faço a menor ideia de como isso funciona, tá? É preciso consultar alguém que tenha a expertise de imposto de renda, porque eu não sei como é essa questão de prazo de acumulação e alíquota. Quando a gente fala inferior ou a 2 anos, se refere ao tempo que nós vamos usufruir do pagamento da nossa aposentadoria, ou se for um prazo superior ou igual a 10 anos ou igual a 10 anos. Então, realmente, eu vou ficar devendo, mas eu acho que você tem, assim como eu, a obrigação de se informar direito para não fazer uma escolha equivocada. As contribuições feitas ao
PPSP-R e não R, que migrarem para o PP3, compondo a reserva de migração, vão iniciar uma nova contagem de tempo, ou seja, o período em que estiveram aplicadas no plano de origem, que tem regime progressivo, por ser de modalidade BD, não será contabilizado. Assim, no PP3, a contagem do tempo para fins de cobrança de imposto de renda começará na data da migração. Ou seja, o que ele está alertando aqui? Que a gente também poderá escolher entre uma tributação progressiva ou regressiva. Na tributação regressiva, a metodologia de cálculo de benefício é a chamada PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Assim, os pagamentos utilizarão sempre o saldo existente nas alíquotas mais antigas e a cada mês as contribuições vão ficando mais velhas e migrando de uma faixa para outra ao completar 2, 4, 6, 8 ou 10 anos. É exatamente o que mostra a tabela anterior. Seria ou é interessante retornar ao slide anterior para ver como fica agora com essa explicação que é dada pela própria Petros. Na tributação regressiva, a cobrança do imposto é definitiva e aplicada diretamente sobre os benefícios mensais ou saques até 15% do saldo de conta do benefício concedido, que nada mais é do que a antecipação do benefício, e para o resgate, que só pode ser requisitado por ativos após o desligamento do plano e do patrocinador. Nesses casos, não haverá qualquer tipo de ajuste na declaração anual do imposto de renda, tendo em vista que você vai pagar de uma única vez. Também não haverá faixa de isenção de rendimentos e a alíquota atingirá benefícios de qualquer valor. As alíquotas da tabela regressiva são aplicadas na fase de recebimento do benefício ou em caso de resgate. O participante ativo que optar pela tributação regressiva continuará podendo abater as contribuições ao PP3 na declaração anual do imposto de renda até o limite de 12% da sua renda bruta tributável. E afinal, qual deve ser a tributação escolhida? Regressiva ou progressiva? Vamos ver o que diz a Petros para a gente. A análise dos prós e contras de cada regime de tributação é individual, pois depende da situação de cada um. A decisão deverá ser avaliada pelo participante que optar migrar com cuidado, porque não poderá ser alterada posteriormente. Para quem espera rendimentos iguais ou inferiores ao valor da isenção do imposto de renda, que em 2020 é de R$ 1.913,98 por mês, o regime progressivo pode ser o mais vantajoso, porque neste caso o participante é isento de imposto de renda. Se os rendimentos mensais forem até R$ 2.826,65, o regime progressivo também pode ser mais vantajoso, porque este valor é taxado em 7,5%, abaixo da alíquota mínima do regime progressivo de 10%, que só começa a ser atingido após 10 anos no plano. Também é preciso levar em conta que, a partir dos 65 anos, o valor isento do imposto dobra. Em 2020, o dobro dos 1.900 e pouco é 3.807,96. Para avaliar a forma adequada o regime progressivo, é preciso contabilizar o benefício da Petros e outras rendas, como o benefício do INSS, aluguéis, por exemplo, já que na hora de fazer o ajuste anual do imposto de renda, todos os rendimentos serão contabilizados para a definição da alíquota efetiva. Na tributação progressiva, o tempo que o dinheiro ficou no plano não interfere na alíquota do imposto de renda que será aplicado. O valor do benefício é que determina qual será a alíquota. Além disso, há possibilidade de ajuste com redução
ou elevação de alíquota limitada a 27,5% no momento da declaração anual do Imposto de Renda à Receita Federal. Já na tributação progressiva, o que define o valor da alíquota do Imposto de Renda é o tempo que o dinheiro permanece no plano. O valor do benefício não interfere, lembrando que não será levado em conta o tempo de permanência do PPS no PPSP repactuados ou não repactuados, planos que permitem apenas tributação progressiva. Então, muita atenção. Eu não sou a pessoa adequada para dar qualquer tipo de recomendação nesse tipo de informação. Recomendo muito que se informem com o contador ou de quem entenda muito de tributação e de imposto de renda. Tributação sobre o saque único. A gente viu que esse tema tributação, né, a gente está vendo, que ele é bastante grande e bastante demorado. E exatamente por conta disso, e que devemos ter não só atenção, mas nos informar com o máximo do cuidado. No caso da tributação progressiva, o saque estará sujeito à tabela do Imposto de Renda da Receita Federal, como ocorre no benefício mensal, com o ajuste da declaração anual do Imposto de Renda limitado ao máximo de 27,5%. Em 2020, valores acima de 4.664 estavam ou estão sujeitos à taxação de 27,5%. No caso de um participante da ativa que ainda contribuirá para o PP3, escolher o sistema de tributação regressiva, ou melhor, no caso de um participante da ativa que ainda contribuirá para o PP3, escolher o sistema de tributação regressiva, a reserva de imigração será o aporte mais antigo feito ao novo plano. Cada contribuição mensal registrará uma data de entrada no plano. Se no momento da aposentadoria ele decidir fazer o saque único de até 15%, este valor será tributado entre 35% e 10%, dependendo do tempo em que o dinheiro ficou aplicado no PP3, sempre obedecendo a regra de utilizar primeiro as contribuições mais antigas. Olha, gente, isso é uma tremenda de uma pegadinha de mau gosto e não é nem da Petros e nem da Petrobras. Isso é da Receita Federal mesmo. Então, por favor, se informem da melhor maneira a respeito dessa questão de tributação. Mas, se o participante da ativa optar pela tributação progressiva, os benefícios e o saque único serão taxados no momento do pagamento, de acordo com a alíquota prevista na tabela do Imposto de Renda retido na fonte, que vai da isenção até o máximo de 27,5%, de acordo com o valor recebido. Os pensionistas, aqui um asterístico chamando a atenção, que os pensionistas ou as pensionistas do PP3 serão tributadas pela forma progressiva. E, mais uma vez, aqui mais uma tabelinha maravilhosa, deliciosa, para você ter uma ideia de como funciona a tributação progressiva e a regressiva. Eu espero que vocês estejam vendo bem, né? Depois eu vou até trocar a cor aqui das tabelas do lado direito, porque temos numa tabela duas cores, a verde e um azul clarinho, e na outra tem um cinza e um azul clarinho. Na verdade, terão que ser a verde e azul clarinha, e na segunda tabela, a verde e azul clarinha. Tá? Não consigo parar agora, mas vou parar daqui a pouco, eu vou trocar e você vai ver exatamente isso que eu estou te falando. A primeira coluna é verde e a segunda é azul clarinha, tá ok? Então,
A verde é de tributação progressiva. A azul é de tributação regressiva. E, de uma forma bem resumida, tudo que vimos ou lemos juntos até agora é o que está previsto nessas duas tabelas, ok? E alguma coisa que diz respeito a ambos é o seguinte: as duas tabelas valem para empregados da ativa no PP3. Na declaração do ajuste anual do imposto de renda, o valor das contribuições do plano pode ser deduzido até o limite máximo de 12% da renda bruta. Vou evitar de entrar em qualquer tipo de comentário totalmente desnecessário. Vimos como funciona, tá? E agora podemos ter a oportunidade, dar um pause na tela e leia com atenção. E lembre, a primeira coluna, tributação progressiva na cor verde. A segunda coluna, tributação regressiva na cor azul ou verde claro, sei lá, não sei qual a cor exata, tá? Mas uma é verde e a outra eu diria que é um azul clarinho, tá bom? Então não vou parar por muito tempo, não vou me deter. Dá um pause aqui e olhe o tempo que for necessário olhar para você não ter dúvida nenhuma. Ok, então vamos agora ver como vamos migrar ou não migrar. Somente após a aprovação do PP3, por todas as instâncias competentes, é que será oferecido a possibilidade de migrar para o novo plano. O período de opção deve durar até 30 dias e será amplamente divulgado pela Petros. Após o encerramento da migração, não será mais possível optar pela entrada no PP3 e o participante continuará automaticamente no plano de origem, ou seja, PPSP repactuado ou PPSP não repactuado. O detalhamento do processo de migração será feito assim que a criação do plano for aprovada pela Previc. É importante ressaltar que o Plano Petros 3 só será efetivamente criado após a análise da viabilidade técnica e administrativa do plano, que só poderá ser concluída depois do encerramento do período de migração e da definição da massa de participantes que optou pelo novo plano. Caso o PP3 não possa ser criado, em função dessa análise, os participantes que tiveram optado pela migração seguirão nos respectivos planos de origem. Tá legal? Muita atenção! Mesmo que tudo corra às mil maravilhas. Você migrou, aí acabou o prazo de imigração e a Petros vai fazer análise e vai chegar à conclusão que não dá para ter o Plano Petros 3 e o Plano Petros 1 ao mesmo tempo. Então, volta tudo a estaca zero. Não haverá Plano 3, Plano Petros 3. Ok? Então, não basta que haja a aprovação das instâncias ou das entidades que detêm controle e da patrocinadora, nem do próprio Conselho Deliberativo da Petros. É necessário que o conjunto, os empregados que migrarem, a massa de empregados que migrar seja suficiente e tal que permita a coexistência do Plano Petros 1, repactuado e não repactuado, e do Plano Petros 3. Entendido? Então vamos em frente. Ações judiciais. Uma das condições para migrar para o PP3 será desistir de disputas judiciais em relação ao PPSP-R ou não R. Assim, ao firmar o termo de migração, o participante também vai concordar em renunciar a ações judiciais contra o plano de origem.
Posteriormente, quando a migração for efetivada, esse compromisso será formalizado com a apresentação de documentação complementar e entrega a Petros de petição de renúncia total de ações assinada pelo próprio participante e por seu advogado. Entendido, gente? Migrou? Acabou. Vai renunciar a toda e qualquer ação judicial que você tiver. E isso é absolutamente lícito, ok? É uma condição. Ninguém está obrigando você a migrar ou a não migrar. Mas se você migrar, será de acordo com as condições que a Petros estabelecer. Pensionistas. Quem recebe pensão no plano Petros 1 repactuado ou não repactuado, também pode migrar, migrar para o PP3. Mas no caso em que a pensão é paga a mais de um beneficiário, a migração só ocorrerá se todos os grupos familiares envolvidos, todos os pensionistas, participantes do falecido, concordarem com a migração para o PP3. Caso a pensão seja paga a 2 beneficiários, mas só um quiser migrar, por exemplo, a mudança não será efetivada e ambos permanecerão no plano de origem. Por isso, pensionistas que compartilham o benefício precisam entrar em acordo sobre a migração para que ela possa ou não ser realizada. É possível desistir da migração? A migração para o PP3 encerra todo e qualquer vínculo com o plano de origem. Por isso, após a migração, o agora participante do PP3 não poderá voltar a integrar o plano Petros 1, repactuado ou não repactuado, seja como ativo ou como assistido. Mesmo no período entre opção do participante e a data efetiva de criação do plano, não haverá possibilidade de desistir da migração para o PP3. Entenderam, amigos? Migrou, acabou, não tem mais retorno. O que acontece com quem não migrar? A migração para o PP3 é voluntária. Por isso, o participante da ativa ou assistido pode optar por permanecer no plano de origem. Enquanto houver participantes, o plano Petros 1 repactuado ou não repactuado seguirão existindo normalmente. Outras patrocinadoras e outros planos. Apenas participantes do PPSP repactuado e não repactuado da patrocinadora Petrobras poderão migrar para o plano Petros 3. Participantes desses 2 planos ligados à patrocinadora BR Distribuidora e Petros não poderão aderir ao PP3. Participantes de outros planos administrados pela Fundação, como o PP2, também não poderão migrar para o PP3. Então, vejam bem, este PP3 é exclusivamente para empregados da Petrobras e participantes do plano Petros 1, repactuados ou não repactuados. O novo plano CD estará disponível para adesão de novos colaboradores da Petrobras, que seguirão tendo o PP2 como opção do plano de previdência complementar. Ok? Com isso, chegamos ao final. Conhecemos as premissas, diretrizes que regem o novo PP3, premissas que ainda não estão aprovadas pelas entidades que regulam a matéria, a SESC e a Previc, mas tivemos uma clara ideia do que significa migrar para o novo PP3. Desde o início, a gente vem mostrando para você esses 2 ícones, o da Petros e o PP3 com uma bombinha relógio nele. Nós entendemos que você não deve migrar, mas a decisão é exclusivamente sua. Volte do início ao fim quantas vezes você precisar. Leia com muita atenção.
Existem algumas pegadinhas e eu te chamei a atenção ao longo da conversa, mas provavelmente depois de 1 hora você já deve ter esquecido. Mas se ficou aquele grilinho, volta lá, vê de novo, vê o que vai acontecer com a sua dúvida, tá bom? Não deixe de prestar atenção em nada. Essa decisão é sua e vai mudar em muito a forma de você se relacionar com a Petros, e as responsabilidades que Petros e Petrobras têm contigo vão deixar de existir. É isso que você quer? Se é isso que você quer, tudo bem. Mas se você ainda precisa e quer e deseja, e nós entendemos que é muito bom contar com parceiros que vão estar junto com você, dividindo lucros e prejuízos, você pode ficar no Plano Petros 1 ou, se entender o contrário, fazer a migração. Por tudo que você já ouviu até agora, te agradeço muito, recomendo que você compartilhe este vídeo com outros colegas e amigos, principalmente para aquelas senhoras, muito pouco senhoras, muito pouco mulheres estão assistindo os nossos vídeos. É importante que assistam, que se esclareçam. Contribua com elas, faça com que elas tenham conhecimento, principalmente as que são pensionistas. É preciso que elas conheçam os seus direitos e é preciso que se esclareçam sobre o que vai acontecer, para que não fiquem no plano errado. Tá ok? Te agradeço de novo muito e peço, se você já é assinante, compartilhe e divida essa informação com teus amigos. Se não é, assine o canal, acione a campainha e faça a mesma coisa que todo mundo. Divida as informações com colegas e amigos para que todos saibamos como será o Plano Petros 3 e como vai continuar a ser o Plano Petros 1. Grande abraço a todos e esperem mais um pouco. Nós vamos fazer um vídeo sobre perguntas e respostas que estão lá no site da Petros. Nós vamos trazer aqui para você também com as nossas considerações. Um grande abraço a todos e continuem se cuidando. A pandemia ainda não acabou, infelizmente. Muita saúde para todo mundo, muita saúde para a família petroleira. Muita saúde para todos nós.